mundo virtual pode ser uma maneira das crianças brincarem, aprenderem, interagirem com conteúdos que explicam esse mesmo mundo ou até mesmo as relações humanas. No entanto, é importante compreender os riscos e os perigos da internet precisamente nestes mundos virtuais. Como combater essas ameaças? Estamos a fazer o que é necessário. Como fazer com que as crianças dominem o ambiente digital em vez de serem dominadas por ele? É sobre isso que conversamos com o nosso convidado, o Dr. Paulo Lopes Marcelo, relator de uma iniciativa, de um projeto de lei que regula o acesso precisamente de menores às redes sociais. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Direito pelo King's College da Universidade de Londres. Foi até junho do ano passado também secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. É advogado inscrito desde 1998. Este é um podcast da Renascença em parceria com a Ordem dos Advogados, que celebra 100 anos. Acompanha-me por isso o bastonário Dr. João Massano. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Começamos precisamente pela principal questão que se levanta, que é o uso de redes sociais de forma consciente e segura só a partir dos 16 anos. Porquê? Muito obrigado pelo convite. Saúdo o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, saúdo a Rádio Renascença por trazer este tema aqui ao debate e à informação. Temos hoje em dia evidência científica abundante do impacto das redes sociais e das plataformas de vídeos nas nossas crianças. Ao longo dos últimos 15, 20 anos, numerosos estudos de saúde mental nos Estados Unidos e na Europa evidenciam que o uso excessivo e precoce destas redes, destas plataformas por crianças, tem impactos na sua autoestima, na sua hiperatividade, na forma como socializam com os outros. Muitas vezes as crianças deixam de brincar umas com as outras para estarem agarrados a um ecrã. E, portanto, este é um debate que me parece fundamental para saber se queremos que as nossas crianças sejam educadas pelos pais, pelos amigos, pelos vizinhos, pelos colegas da escola, ou, pelo contrário, por algoritmos viciantes de plataformas que estão exatamente focados em captar a sua atenção. Hoje em dia temos um mercado de captação da atenção e as crianças são especialmente vulneráveis a isso, porque não têm o seu córtex pré-frontal ainda desenvolvido. Mesmo nós adultos, por vezes temos consciência que ficamos demasiado tempo no telemóvel, a ver vídeos, a ver, ou simplesmente a fazer likes. Agora, uma criança que não tem ainda os seus receptores de dopamina devidamente desenvolvidos, que não consegue regular as suas emoções, que não sabe distinguir aquilo que é a realidade daquilo que é uma aparência de realidade ou uma ficção, tem de ter, da parte da sociedade, da parte do Estado, uma proteção acrescida. Aliás, eu recordo que o artigo 69 da Constituição impõe exatamente ao Estado e à sociedade um especial dever de proteção das crianças e dos jovens e, portanto, na minha perspectiva, esta lei, não sendo paternalista, e já podemos falar sobre isso, visa exatamente concretizar esse dever do Estado de proteger as crianças e os jovens nos ambientes digitais. E tem ali dois níveis, os 13 anos e os 16. Exatamente, portanto, já era uma regra em Portugal que, para efeitos de privacidade, portanto, para efeitos de proteção de dados pessoais, a idade mínima em Portugal eram os 13 anos. Na altura, outros países, na transposição do Regulamento Geral de Proteção de Dados, optaram pelos 16 ou pelos 15. Portugal, a meu ver mal, colocou a idade nos 13 anos. E trata-se agora de subir a idade mínima digital para efeito de proteção de dados pessoais e para efeito também de uma utilização autónoma por parte de uma criança nos ambientes digitais, de subir essa idade para os 16 anos. Podemos discutir porque os 16, posso explicar isso, mas entendeu-se que, com a evidência que temos, quem não leu ainda, sugiro vivamente que leiam um livro de um psicólogo americano, Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa. Livro incrível, que detalha com muita precisão e objetividade exatamente os dados, a evidência empírica que temos na saúde mental das crianças e jovens por parte das redes sociais, dos jogos online, das apostas online, de forma diferente esse impacto
nos rapazes e nas raparigas, portanto, que lidam com este fenómeno de forma diferente, mas de facto a urgência de termos políticas públicas e termos uma lei que proteja as crianças até aos 13 anos com uma proibição total, e entre os 13 e os 16 anos, na perspectiva do projeto de lei, de que eu sou o autor, com o consentimento dos pais. Acha que esse consentimento, porque repare, se me permite, falou em paternalismo e eu concordo consigo, mas também tenho dúvidas que não deva ser dessa forma, porque no fundo o que nós estamos a dizer é que há um falhanço da educação, porque se houvesse uma educação dos pais, um acompanhamento mais próximo, isto não seria necessário, certo? Bastonário, eu concordo consigo, numa sociedade ideal em que os pais tivessem tempo, informação e disponibilidade. E não fossem eles também vítimas. E não fossem eles também vítimas. Exato. Mas basta, eu faço-vos um desafio. Vão, por exemplo, às portas de uma escola secundária em Lisboa. Eu vivo perto do Flipa. Uhum. E os miúdos, em vez de estarem a brincar uns com os outros, eu diria 90% dos miúdos estão a olhar para o ecrã do telemóvel. É impressionante. Sim. E, portanto, mas os pais também fazem o mesmo. Eventualmente, mas os pais têm uma autonomia, uma maturidade para exercerem a sua liberdade de forma diferente. As crianças, e há um especial dever imposto pela Constituição de protegermos as crianças, leva-nos a ter uma lei destas que, pelo menos, proteja as crianças numa fase especialmente sensível da formação da sua personalidade. Exatamente porque eu expliquei. No fundo, o córtex pré-frontal de uma criança não tem ainda o desenvolvimento, os receptores de dopamina devidamente desenvolvidos, ele não consegue regular as suas emoções. E, portanto, é necessário uma lei, depois já vamos ver como é que aplicamos essa lei, e percebo a preocupação, para proteger essas nossas crianças. Se não o fizermos, estamos a criar gerações inteiras viciadas numa utilização excessiva dos ecrãs. Nas suas diversas vertentes. A minha questão é, este consentimento, na prática nós não estamos a dizer que a idade é 13 anos, porque se calhar os pais não têm essa consciência desse risco. É uma questão que estamos a discutir na primeira comissão do Parlamento. Aqui a opção era proibir totalmente até aos 16 anos, e há países que vão nesse sentido, ou então permitirmos entre os 13 e os 16 anos uma evolução gradual e de uma forma pedagógica também das nossas crianças, ou seja, que elas entre os 13 e os 16 vão tendo algum acesso a alguma experiência de utilização das redes, dos vídeos, dos jogos, e dessa forma vão ganhando alguma maturidade, alguma sensibilidade. Obviamente com a supervisão, o aconselhamento, o acompanhamento e também a autorização dos pais entre os 13 e os 16 anos. É algo que estamos a avaliar. Temos consciência que há famílias com mais acesso à informação, onde os pais têm mais consciência do impacto potencialmente negativo destas plataformas nas suas crianças, podem ter uma atitude mais proativa, mais presente. Mas também temos consciência que a sociedade portuguesa é muito diversa e que, infelizmente, há muitos pais, há muitas famílias que não têm tempo, não têm disponibilidade, não têm informação. E, portanto, haver uma lei que lhes dá possibilidade de proibir ou não, e que entre os 13 e os 16 anos podem depois monitorizar, acompanhar a utilização por parte das suas crianças, é positiva. E depois mais uma vertente, que é as contas de crianças entre 13 e 16 anos vão ter funcionalidades diferentes. Portanto, by design, ou seja, por defeito, e nos termos da lei, as plataformas, e estou aqui a simplificar, depois podemos detalhar qual é o âmbito desta lei, vão ter de ter mecanismos diferentes para uma criança entre os 13 e os 16 anos. Para uma criança com menos de 3 anos há uma proibição total, como eu expliquei, e a partir dos 16 anos também haverá um tipo de conta diferente. Portanto, entre os 13 e os 16 anos, para evitar exatamente a adição, ou seja, as contas são privadas, não é permitido o autoplay, o scroll infinito, ou seja, aqueles vídeos que estão constantemente a passar. Mesmo nos jogos há certas funcionalidades que não são permitidas, que são consideradas aditivas ou que permitem ou até facilitam ou incentivam o acesso precoce à violência, a uma sexualidade muito doentia, à pornografia. E, portanto, a lógica é
conseguirmos também envolver e corresponsabilizar as plataformas quando criam contas para crianças, portanto, entre os 13 e os 16 anos, com determinados mecanismos, determinadas funcionalidades para proteger essas crianças. Por um lado, a minha pergunta, antes de avançarmos, era: isto vai ser acompanhado, na sua opinião, ou deveria ser acompanhado, na sua opinião, com uma literacia massiva nestas áreas, por um lado, e por outro lado, acha que, uma vez que falou das metas e das outras, acha que vai ser fácil? Não acho que vai ser fácil, porque temos uma geração já de crianças e jovens, e pais, como era referido aqui, com um nível de viciação, de adição bastante grande. E, portanto, trata-se aqui de tentar mudar comportamentos. E mudar comportamentos dos próprios pais e das crianças. Nunca é fácil, mas é um caminho, é um processo. Eu não tenho qualquer dúvida, daqui a 15, 20 anos, nós vamos olhar para estes ambientes digitais, seja as plataformas, os jogos, as apostas online, como hoje em dia olhamos para o tabaco ou para o álcool por parte dos jovens. Eu lembro que havia filmes há 30, 40 anos onde se fumava, onde as crianças bebiam álcool. E, portanto, a função da lei também é criar um padrão social. É não só proteger, mas criar uma norma social. E, portanto, a função desta lei, e mais uma vez, não querendo ser paternalista, e podemos falar disso a seguir, se entender, é tentar criar uma norma social, tentar chamar a atenção das famílias e da sociedade para a necessidade de protegermos as crianças e não permitir que elas tenham acesso antes de tempo a isso, tal como fazemos com o álcool, com o tabaco. Mas que tiveram também na altura campanhas, ou seja, temos a vertente legal e depois temos a outra área social também. Estava-me a esquecer dessa pergunta, com o entusiasmo de defender aqui esta visão que tenho, penso que partilhada por uma grande parte da sociedade portuguesa. A própria lei exige, tanto a ANACOM como a Comissão Nacional de Proteção de Dados, como as próprias plataformas, que informem, que tenham campanhas sobre esta matéria. E há aqui uma norma... Mas isso leva-nos também, antes de avançar, leva-nos aos meios. Sim. É que, por exemplo, a Comissão Nacional para a Proteção de Dados queixa-se de falta de meios. A ANACOM também terá que ter meios, presumo. Como é que isto vai acontecer? Mas qual é a entidade em Portugal, pública ou privada, que não se queixa de falta de meios? Nenhuma. Portanto, é um dado à partida. Portanto, nós temos é de ter... Obviamente, este ponto de partida, não é? Este ponto de partida de que são precisas pelo menos duas coisas. Claro, obviamente temos de ter... A lei e a campanha. Sim, obviamente. Vamos tentar. A ANACOM, por exemplo, tem uma dimensão e um nível de receitas, e agora com a transposição para Portugal do DSA, portanto, do Regulamento de Serviços Digitais. Portanto, a ANACOM passa a ser a autoridade digital em Portugal. E, portanto, obviamente, que terá de ter os meios, e isso está a ser preparado e trabalhado juntamente com a ANACOM, para poder não só exercer esta autoridade no meio digital, como também fiscalizar e aplicar coimas, se tal vier a ser necessário, se as plataformas não cumprirem as regras desta lei. Agora, concordo, há aqui uma vertente muito importante, pedagógica, informativa, de dar informação às crianças e às famílias, que em parte já está a ser feito, mas tem de ser ainda aumentado, para que todos tenhamos consciência, tal como já temos relativamente ao álcool, relativamente ao tabaco, relativamente a outras facetas nocivas da alimentação, ao tratamento dos resíduos. Portanto, a sociedade tem de informar, eventualmente até nas disciplinas de cidadania, em alguns conteúdos letivos, informar também as crianças para que, como se dizia ao princípio, possam dominar os ambientes digitais e não serem dominados por eles. Porque eu acho que a campanha, e corrija-me se de facto não tiver essa percepção, mas a campanha no terreno, e a melhor se calhar que possa estar a acontecer, são os casos que vão acontecendo e que correm muito mal e que alertam de facto para este problema. Sem dúvida. Enfim, nos últimos meses e anos, tanto nos tribunais americanos como nos tribunais europeus, há uma alerta por parte da justiça e por parte da sociedade, porque os tribunais por vezes também ajudam a chamar a atenção para alguns problemas, enfim, na sua vertente mais nociva, mais... Sendo que quando chega aos tribunais já estamos numa fase gravíssima. É verdade. Estamos no fim da linha. Sim, já estamos no fim da linha. Mas eu tenho tido algumas sessões com jovens em escolas e noto que há uma sensibilização. Eles próprios têm consciência que passam demasiado tempo nas redes sociais. E se me permite usar aqui esta antena, os pais que nos estão a ouvir, esta lei não faz tudo. Temos de ter consciência que
as crianças, por exemplo, não devem ter as redes sociais no quarto à noite. Porque há ali um aparelho que, mais uma vez, está destinado a captar a atenção das nossas crianças e jovens, que, pelo menos durante a noite, não deve estar no quarto das crianças, deve ser colocado na sala ou na cozinha. E este tipo de mecanismos para protegermos as crianças não são feitos só pela lei. O principal ator tem de ser os pais, tem de ser a escola. O governo, que fiz parte, aprovou em Conselho de Ministros regras mais restritivas para a utilização dos telemóveis nas escolas. O balanço é muito positivo. Os professores, as associações de pais, mostram que as crianças já brincam mais umas com as outras. Mas mesmo assim, são medidas que se tomam um bocadinho paulatinamente, tendo em conta a gravidade não é demasiado do impacto, lento, não é? De todo. Porque não está em todas as escolas, não está em todos os anos letivos. Cada um tem de fazer o que lhe compete. O governo aprovou regras. Houve uma fase de estudo, essas regras depois tornaram-se obrigatórias, agora está-se a ponderar até subir a idade de acesso a telemóveis nas escolas. Portanto, uma lógica mais restritiva. Eu sei que o Ministério da Educação está a ponderar isso, mas temos de tomar também, fazer políticas públicas baseadas em evidência. E, portanto, temos de ter evidência também que nos mostre o efeito positivo destas restrições para depois podermos alargar a outras faixas etárias. Neste caso concreto, uma vez que, e agora voltamos sim ao paternalismo mais diretamente, não teme, aliás já acusaram, de ataques à liberdade, menorização dos pais, no fundo uma tutela do Big Brother que estaria a controlar-nos a todos. Como é que responde a isso? Quem ler esta lei de boa fé verá que há aqui uma preocupação genuína, expressa no texto legal, de evitar qualquer tipo de controle por parte do Estado ou de alguma autoridade pública sobre a nossa vida digital. Portanto, o Estado não vai ter acesso, nem à ANACOM, nem à Comissão Nacional de Proteção de Dados, àquilo que nós fazemos, às opiniões que expressamos, àquilo que visitamos no mundo digital. O próprio controle de idade, e eu aproveito aqui para explicar como é que vai ser feito, não partilha dados pessoais das nossas crianças. Portanto, há a emissão pelo sistema de chave móvel digital de um token anonimizado, portanto, que é binário, sim ou não, se a criança tem menos de 13 anos, entre 13 e 16 ou de mais de 16 anos. E, portanto, a própria plataforma, quando na criação de uma conta de criança, não vai saber mais nada sobre o Manuel, a Maria, a Joaquina, que vai criar aquela conta. Exatamente porque o sistema de chave móvel digital, com esta nova funcionalidade, não partilha dados pessoais das nossas crianças. Mas dos pais, neste caso. Era isso que eu ia perguntar. Dos pais. Os pais podem ter acesso, e hoje em dia isso já acontece, à conta de criança, àquela conta do seu filho. Seria mais o controle da informação dos pais? Então aí a resposta ainda é mais radical. Não há qualquer tipo de controle por parte do Estado sobre aquilo que os pais fazem no espaço digital. Não há nenhum Big Brother digital. Não há possibilidade de acedermos à informação. Portanto, em Portugal continua a vigorar a regra que decorre do nosso sistema penal, só com a autorização de um juiz é que o sigilo das comunicações pode ser violado. E, portanto, aquilo que nós fazemos nas nossas redes, aquilo que nós visitamos, as opiniões que nós expressamos, não podem ser acedidas por qualquer autoridade pública ou privada. Isso? Como é que se garante isso? Ouça, que isso é uma coisa que me preocupa, passando para o outro lado, porque se todos nós vamos passar a ter o tal token para poder aceder e criar contas, etc., o que é que me garante que não há alguém que possa ter acesso àquilo que eu visito, às minhas ideias, às minhas opiniões? Então, isto é uma questão mais tecnológica, mas eu posso tentar explicar. Quando a chave móvel digital... Porque é o que as pessoas também vão querer saber. Claro, obviamente. A chave móvel digital, com a nova funcionalidade que está a ser criada, aliás, de acordo com as orientações da Comissão Europeia, que ainda na semana passada emitiu orientações para todos os Estados-membros terem um sistema efetivo de controle de idade para crianças, mas que seja feito esse controle de forma a que não partilhe dados pessoais de nós e das nossas crianças. Portanto, o tal token, sendo binário, é só um sim e um não. O sistema não sabe, quando partilha informação com a plataforma, não sabe a nossa morada, o nosso nome, o nome dos nossos pais, a nossa fotografia. Por exemplo, o sistema australiano tem sido muito criticado por ser baseado
na fotografia. Portanto, há ali um controle baseado na fotografia e isso obviamente implica uma partilha de um dado pessoal, que é o nosso rosto, com as plataformas. O sistema português não vai partilhar qualquer tipo de dado pessoal, nem de nós, nem das nossas crianças. Isso é absoluto, aliás, seria violador do Regime Geral de Proteção de Dados e da Lei Portuguesa de Proteção de Dados. Portanto, podemos estar todos tranquilos, não há nem haverá qualquer sistema de controle digital, nem para crianças, nem para adultos. É um mero sistema de controle de idade que neste momento não funciona. Portanto, as plataformas, se quisermos experimentar, é tudo numa lógica autodeclarativa. Portanto, perguntam à criança que idade tens. E uma alegada verdade na resposta. Exatamente. Portanto, mesmo plataformas de partilha de conteúdos pornográficos, é um escândalo que se baseia apenas na autodeclaração do utilizador ou da criança. E isto é altamente lesivo e pernicioso para as crianças e até para nós próprios. Mas, e, portanto, o que se pretende aqui é um sistema que funcione, baseado numa base de dados que já existe, que é a base de dados do IRN, que o chave móvel digital liga, mas com um token para aquele momento e que depois é apagado, apenas para verificar a idade e nada mais. E a partir daí, como é que se desenvolve todo o processo? Como é que, de facto, se consegue perceber e fiscalizar que a plataforma vai, de facto, responder a essa definição legal portuguesa? Porque as plataformas não são nossas, não é? Não são portuguesas. É uma ótima questão. Obviamente que é um desafio, talvez o maior desafio desta lei é a vertente da coercibilidade, não é? Conseguirmos que a lei seja cumprida e que as sanções, se for necessário, sejam aplicadas, porque estamos a falar de empresas transnacionais. E também estão previstas essas sanções. Há sanções previstas, há fiscalização que compete à ANACOM e à Comissão Nacional de Proteção de Dados. As sanções são bastante robustas. Obviamente que há um movimento europeu. Se fosse Portugal isoladamente a aplicar esta lei, a respectiva aplicação era muito mais difícil, mas sendo um movimento europeu, temos, esperança que haja aqui um caminho que leve a uma aplicação cada vez mais generalizada da lei. Também numa lógica de corresponsabilização. Há um artigo, que é o artigo 16, que prevê uma responsabilidade objetiva, portanto, uma responsabilidade sem necessidade de provar culpa em tribunal, uma responsabilidade pelo risco, se as plataformas não cumprirem a lei e se não tiverem uma atitude proativa e prudente no cumprimento das regras da lei e na defesa das crianças. E isto, tal como aconteceu nas últimas décadas, relativamente ao tabaco, relativamente ao álcool, se as plataformas não quiserem ser vítimas ou responsabilizadas em tribunal, pagando indemnizações pelos danos que tenham causado às crianças, vão ter não só de cumprir a lei, como ter esta atitude proativa. Nós temos consciência que a lei tem de acompanhar a realidade, e a realidade nesta vertente está sempre a mudar. Por exemplo, temos agora o desafio da inteligência artificial, temos o desafio dos companheiros digitais. E, portanto, queremos uma lei feita com princípios perenes, com princípios pelo menos estáveis, que não fiquem logo desatualizados, e que possa ir acompanhando a realidade. Por exemplo, no caso dos companheiros digitais, Sim. se puder concretizar, como é que pensa? Além das dificuldades práticas que eu antevejo relativamente à aplicação de sanções a uma meta ou outra parecida, como é que acha que em relação à IA e ao companheiro digital a lei pode funcionar e como é que vai proteger as nossas crianças desses avanços da IA? Esse é o tema da inteligência artificial e dos companheiros digitais está ainda a ser avaliado. Portanto, no atual projeto do PSD, essa vertente ainda não está incluída. Mas nas audições e na auscultação dos especialistas que estamos a fazer, tanto no PSD como na primeira comissão do Parlamento, tem-nos sido chamada a atenção para este desafio enorme da inteligência artificial. Portanto, a nossa lógica é a utilização da inteligência artificial, concretamente os companheiros digitais, que podem se tornar quase um amigo de aconselhamento, muito mais fácil do que a realidade, não é? Porque esse amigo diz-nos tudo o que nós queremos. E, portanto, a criança está muito mais alvo de uma manipulação até afetiva do que um adulto. Mas, enfim. E, portanto, a tentativa de incluir na lei regras também entre os 13 e os 16 anos e até aos 13 anos uma proibição, entre os 13 e os 16 anos a possibilidade de autorização com autorização e acompanhamento dos pais,
e também depois com regras específicas para que, quando uma criança possa utilizar esses mecanismos de inteligência artificial, que também tem uma função pedagógica, e portanto nós não queremos vedar o acesso das crianças à inteligência artificial, é um instrumento também nas escolas que pode ter a sua importância, mas queremos que haja uma informação das crianças e dos adultos que estão a utilizar a inteligência artificial, por um lado, e que aquela voz ou aquele texto a que eles acedem do outro lado não é uma pessoa real. Estamos a falar de um algoritmo, estamos a falar de processadores imensos, não é? De quilómetros de processadores que são utilizados para falar connosco ou com as nossas crianças. Mas na prática, como é que acha que vamos controlar isso? Portanto, nas contas de crianças, o que estamos a pensar é que haja uma obrigatoriedade de informação, portanto, tem de lá estar de forma visível para a criança saber que quem está a falar com ele não é um ser humano, não é alguém como ele, mesmo que esteja uma fotografia. E isso é possível nos companheiros digitais. Ter uma fotografia, ter uma relação afetiva, entre aspas, com muitas aspas, tem de haver uma informação que aquilo não é real, aquilo é artificial, é tecnologia. Isso é muito importante. E depois, nas contas de crianças, há determinados mecanismos que estamos agora a estudar e a ponderar que não podem estar acessíveis para as crianças. Por exemplo, uma criança não vai poder estabelecer uma relação erótica com um companheiro digital. Isso não é justo, não protege as nossas crianças. Elas não estão preparadas para ter esse tipo de relações que já são possíveis no mundo digital para um adulto, mas para uma criança não podemos deixar que isso aconteça. E se voltarmos, peço desculpa só regressarmos ao nosso tema, se voltarmos ao nosso tema, como é que quem é que vai decidir o que é falso, o que é que não é falso, o que é que a criança pode ver? Essas linhas, esses guidelines, de onde é que surgem para garantir que de facto após a conta ser criada como sendo eventualmente de um menor de 16 anos, aquilo que lá se passa de facto é só aquilo que essa criança pode ver. Isso é um enorme desafio e todos nós como sociedade temos consciência disso. A lei, como eu explicava há pouco, vai ter regras gerais e abstratas para poder vigorar no tempo. Depois haverá uma regulamentação, provavelmente por decreto-lei, uma vez que estamos a falar de direitos, liberdades e garantias, que com maior flexibilidade vai definindo, com o apoio da ANACOM, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, regras para a utilização saudável por parte das crianças destas plataformas. Essas regras depois têm de ser ajustadas no tempo, porque a tecnologia está a evoluir a um ritmo muito acelerado. Mas depois, como eu dizia, numa lógica de corresponsabilização das plataformas. Nós acreditamos que, e temos tido reuniões com todas as plataformas, até o TikTok, que nem sequer tem escritório em Portugal, quis reunir connosco. Connosco Portugal, em connosco concreto. a Assembleia da República, deputados da Assembleia da República. E para a semana vamos ter uma série de sessões públicas na Assembleia para ouvir as plataformas, para ouvir os pais, para ouvir os professores, para ouvir as crianças, exatamente para termos uma lei o mais sólida possível, o mais robusta possível. E, portanto, nesta lógica, a ideia será termos uma regulamentação que define critérios de falso ou não falso, portanto, mas numa lógica de corresponsabilização das plataformas. Não é possível aqui neste espaço de tempo estar a detalhar tudo. Terão de ser, obviamente, critérios também de bom senso, critérios de prudência, que a ANACOM depois terá de aplicar no caso concreto, e os tribunais, obviamente. Há uma questão que me preocupa mais muito. uma vez, os tribunais, no caso concreto, terão de ver se aquela plataforma cumpriu ou não a lei e se fez tudo o que está ao seu alcance nesta lógica de proteção das crianças, que passa a ser, nos termos da Constituição e nos termos desta lei, quando for aprovada, também uma obrigação proativa das plataformas que utilizam as crianças como produto ou como utilizador. Não teme que esta legislação e que esta, entre aspas, perdão a expressão, mas é censura que venha a ser feita em relação a alguns conteúdos, possa também vir a ser acusada de conduzir ideologicamente as crianças ou vir até a ser utilizada num futuro próximo para conduzir ideologicamente os menores? É uma ótima questão. O dilema aqui é: permitimos ou não que as nossas crianças acedam a meios de comunicação interpessoal, ou seja, ao WhatsApp, ao Signal, ao Messenger. Na minha perspectiva enquanto pai, eu tenho 4 filhos, é importante que os pais falem com as crianças também pelo WhatsApp. Agora, esses meios de comunicação têm possibilidade de criação de chats, de grupos, e esses grupos muitas vezes são usados
por predadores sexuais, por grupos extremistas, para radicalizar as crianças. A Polícia Judiciária, com quem já reunimos, fala-nos que hoje em dia há uma utilização dos jogos online e destas plataformas de comunicação, como o WhatsApp e outras, para a prática de aliciamento, de cyberbullying, etc. E, portanto, não querendo nós ter uma lógica proibicionista total, temos de encontrar aqui uma forma de que essas plataformas de comunicação, como o WhatsApp, possam na mesma ser usadas, mas com algum tipo de controlo para que conteúdos violentos, conteúdos pornográficos, conteúdos de aliciamento extremista, por exemplo, e algumas redes a utilizam para radicalizar os jovens, estes, não só os jogos, como estes meios de comunicação interpessoal. E, portanto, tem de haver algum tipo de controle, e neste caso será a cargo das plataformas. Portanto, não é o Estado que vai controlá-lo, o Estado só controla a posteriori, para verificar se elas cumpriram a lei ou não, em situações mais patológicas. Mas são as próprias plataformas que têm de instituir mecanismos para que nas contas de crianças, repito, nas contas de crianças, não sejam partilhados conteúdos violentos ou sexuais explícitos, ou seja, praticado cyberbullying. Apenas aí. Portanto, não há aqui qualquer intuito de censura, mas não é isso que eu lhe coloco. de vigilância, eu percebo o que está mas a há dizer, apenas uma preocupação de proteção das mas crianças. a questão é, na altura em que fez este projeto, não pensou como é que nós podemos ter uma válvula de segurança para impedir que isto seja utilizado para isso, por exemplo. Porque é outra questão, ou Eu seja, percebo isso. isso preocupa-me um pouco, é como é que nós vamos garantir que isto não é utilizado para dirigir ideologicamente. O sigilo das comunicações é um direito fundamental, defendido pela Constituição e pela lei portuguesa. Portanto, nós temos sempre que cumprir. Acha que os princípios gerais resolvem, então? Temos sempre de respeitar isso. E estamos, obviamente, em especialidade, a trabalhar na redação definitiva da lei para conciliar o sigilo das comunicações com a proteção das crianças. O mais fácil aqui era proibir o acesso das crianças até aos 16 anos. Mas é isso que nós queremos? Esta lógica que... Tem sido sempre mais elevada à meta dos outros países, é um facto, não é? Não, isto é uma discussão que a sociedade portuguesa deve ter. Queremos proibir ou não o acesso até aos 16 anos? Porque a resposta mais fácil era proibir. O projeto de lei do PSD, que eu redigi com uma equipa, não fui só eu, obviamente, tem aqui uma lógica gradualista, uma lógica pedagógica. Mas se temos isso, temos também de ter alguma forma para responsabilizar as plataformas para que não permitam nas contas de crianças, por exemplo, do WhatsApp ou do Signal, que essas contas sejam usadas para partilhar conteúdos nocivos para as crianças. Como conciliar estes dois valores? Como conciliar estes dois princípios? Ambos dignos de uma tutela jurídica. É um tema que tem de ser discutido pela sociedade, pelo Parlamento, para encontrarmos o justo equilíbrio entre a proteção das crianças e a privacidade das comunicações. E agora que fala também já nesta nossa reta final para terminarmos, e que fala do Parlamento, como muito bem fomos sublinhando aqui, é uma lei importante, se calhar mais do que necessária já nesta altura, tendo em conta os impactos que vamos todos verificando. Deverá também ela ter um largo consenso, ou poderá avançar sendo mais necessária do que tendo consenso? Idealmente, as leis devem ter o maior consenso possível, mas os deputados em funções têm legitimidade do povo português para, em cada caso concreto, para cada processo legislativo, legislar sobre determinadas matérias. A aprovação na generalidade deste projeto foi largamente maioritária. E, portanto, se assim continuar, eu espero que assim seja, o Partido Socialista, por exemplo, e outros partidos têm dado contributos positivos a este projeto de lei. Portanto, nós tentamos, obviamente, envolver os outros partidos, envolver a sociedade. E há pouco falei, vamos ter uma série de audiências públicas no Parlamento, e chama a atenção aqui para a presença da comunicação social. Acho que este tema merece atenção por parte da comunicação social, para que esse consenso seja o mais alargado possível e que haja um debate público para as opções legislativas que estamos aqui a tomar. Mas queria só sublinhar aqui um ponto. O Big Brother digital é o que existe agora. As plataformas sabem tudo sobre as nossas vidas e sobre as nossas crianças. Portanto, eu acho muito curioso alguns partidos libertários falarem aqui do Big Brother digital e que estamos aqui a querer controlar.
O controle já existe. A Meta, a Apple, o TikTok, sabe muito mais sobre as nossas crianças do que nós às vezes sabemos. E até de nós, não é? Que já nos dizem para que quando ligamos o GPS queremos ir para casa porque está na hora de ir para casa. O nosso percurso digital de anos ou de décadas está todo na internet. Portanto, falar aqui de Big Brother digital, quando ele já existe e estas plataformas violam a privacidade das nossas vidas e das nossas crianças e dos nossos jovens, e portanto aqui quem está a violar as regras jurídicas são as plataformas. E portanto temos aqui de ter uma lei que equilibre estes valores. E é o nosso objetivo. E será precisamente esse o grande desafio desta lei, não só em Portugal, mas nos vários países, de facto, conseguir melhor controlar também as plataformas. Agradeço a sua presença, damos aqui por terminado este episódio do Direito à Justiça.